Second part. History of the drum. Drum School. Então todos, mais uma vez, olá. Normalmente, outra vez, saudações patrísticas para todos. Como devem ter percebido, o primeiro vídeo já está editado e já está lançado no YouTube. Mas por uma questão do vídeo ser grande, não pôde ser, não coube tudo num vídeo só. Portanto, tive que fazer em dois, uma questão de edição do YouTube. E ontem tínhamos acabado exatamente na questão dos músicos, os bateristas que tocavam para o cinema mudo. Portanto, essa foi a última temática que falámos sobre a história da bateria. Ora bem, com o final do cinema mudo, as tais trap drum tinham chegado ao fim praticamente. Não havia mais motivos para os bateristas estarem nos teatros a tocar para o cinema, porque o cinema modificou bastante, deixou de ser cinema mudo, passou a ter áudio. Logo aí era dispensável qualquer músico, fosse ele baterista, fosse ele pianista, outra coisa qualquer. O cinema tinha o seu próprio som. Portanto, Hollywood evoluiu. Essa evolução fez com que a bateria, no caso que não era a bateria ainda, era as tais famosas trap drumming, aquelas armadilhas que os bateristas nem gostavam muito, mas era um instrumento de trabalho. Tinham praticamente os dias contados, porque ao deixar de estar nos teatros não fazia mais sentido ter uma parafernália daquele tamanho de bateria para tocar. E então os músicos viraram-se para onde? Viraram-se para os bares. Bares, pubs de jazz, salões de jazz, swing, e foi para aí que os bateristas se viraram. Voltaram a ter as tais baterias mais pequenas. E na altura, isto mais ou menos em 1940, até antes, mas vamos pôr aqui esta data, 1940, daí para a frente, havia várias cidades nos Estados Unidos onde se tocava muito jazz. Eu posso dar o exemplo de New Orleans, na Louisiana, talvez uma das cidades mais conhecidas do jazz, mas não era talvez a mais importante, atenção. Boston, na década de 40 também, Boston também tinha muitos clubes de jazz. Kansas City no Missouri também era uma cidade com bastantes festivais de jazz, inclusivamente festivais, e grandes salas que tinham excelentes músicos a tocar, e na altura o jazz era o top do top, toda a gente queria ouvir, ainda não se tocava rock, então o jazz era talvez o tipo de música mais à frente, e que saía um pouco da música clássica, saía bastante da música clássica, e toda a gente lá queria estar. Uma cidade que não se fala muito no jazz é Chicago, no Illinois. No entanto, eu disse que New Orleans não era a cidade mais importante do jazz, porque Chicago, no Illinois, começou a ter clubes de jazz em 1907. E até 1947 foi talvez a cidade onde os grandes músicos americanos, e não só, polacos, que havia muito músico de jazz polaco e holandês, alemão, que iam para os Estados Unidos, mas Chicago foi talvez a cidade onde os melhores músicos queriam todos tocar. E é curioso porque quando se fala em jazz, toda a gente lhe vem à cabeça New Orleans, a cidade do jazz. De facto, sim, porquê? Porque apareceram lá, foi uma cidade que teve a sorte de aparecerem e nascerem lá grandíssimos músicos de jazz, não só na área da bateria, como noutros instrumentos.
E então New Orleans começou a ser assim como a meca do jazz a nível mundial. No entanto, Chicago, no Illinois, é anterior a New Orleans, tinha mais clubes, tinha clubes maiores, fazia anualmente 2, 3 festivais de jazz em campo aberto, centenas de músicos e milhares de pessoas a assistir. E repara que nessa altura não havia, ou seja, os equipamentos de som não eram grande coisa, ou não eram nada praticamente. E então eles tinham que realmente dar ao cabedal para se fazerem ouvir. Nessa altura apareceram grandes músicos do jazz, como o Duke Ellington, famosíssimo, o Louis Armstrong, grande trompetista de jazz, e o Billie Holiday, também outro grande músico. Estou a falar de músicos, normalmente saxofonistas, trompetistas, jazz, com que estes bateristas que eu depois vou mencionar a seguir trabalharam. Talvez o mais importante, até a meu ver, o melhor músico de jazz que até hoje existiu foi o Charlie Parker, mais conhecido por The Bird. E até há um filme sobre a vida dele, acho que vocês deveriam ver, é um filme bastante bom. O Charlie Parker tinha tanto de bom como de instável. O Charlie Parker foi um saxofonista com uma imaginação prodigiosa, uma arte no instrumento fora do normal, fora do comum. Nasceu para a música, viveu toda a sua vida dedicada à música e morreu na miséria, como grande parte dos músicos, dos bons músicos, e morreu sozinho, porque era uma pessoa que tinha tanto de bom músico como de instável. E daí vem o nome Bird, porque o Charlie Parker, ao contrário de outros músicos que se fixavam em determinadas cidades, o Charlie Parker tocou pela América inteira, e não só, até fora da América também. Não tinha sítio próprio para viver. Ele, tanto parece, estava em Chicago, como estava em Illinois, em New York. E então deram-lhe o nome, a alcunha do The Bird. E outra razão para lhe dar o The Bird é que realmente o Charlie Parker, em palco, voava. Ele era um músico que voava completamente. A banda que estivesse com ele tinha simplesmente que o acompanhar e seguir o que ele fizesse. Porque o Charlie Parker, a sua imaginação não tinha limites. Nada do que ele programava anteriormente em palco saía igual. Ele era... E então, voltando ao nosso tema, obviamente que para tocar com Charlie Parker e outros assim, teriam que haver grandes bateristas. E nessa altura houve alguns bateristas muito famosos, como o Johnny Krupa. E já vamos falar no Johnny Krupa. É muito importante este baterista para o desenvolvimento do instrumento, para a bateria. Foi um dos bateristas que mais influência teve no desenvolvimento do instrumento de bateria. Johnny Krupa, não se esqueça. O Buddy Rich, o Johnny Krupa nasceu em Chicago e era um músico de origem polaca. Os pais eram polacos, ele americano, mas nasceu em Chicago, mas a origem dele era polaca. O Buddy Rich foi outro grande baterista de jazz. Por acaso há um filme sobre a vida dele, não sobre a vida dele, mas baseado na vida dele. É um filme de 2014, acho que vocês deviam ver, ou alguns que já viram, que é o Whiplash, Nos Limites. Conta a história de um rapaz que quer ser baterista e que, até entrar na orquestra principal lá da zona, sofreu bastante. E o filme tem alguns exageros em algumas partes, nomeadamente quando ele faz sangue a tocar. Pode acontecer, já me aconteceu também a mim, mas não é algo assim muito normal. Mas, no entanto,
tirando os exageros à parte, eu penso que é um filme que vocês deviam ver, e se gostam de bateria, não esqueçam do nome, Whiplash, Nos Limites. É um filme de 2014. Tem grandes interpretações. Eu não concordo muito com o ator, com o personagem principal, o baterista. Acho que devia ser mesmo um baterista, mas para o que é, acho que ele desempenhou muito bem o papel. O papel do professor também está brutal. Um pouco exagerado. Nunca apanhei nenhum professor assim, e tive vários, nunca apanhei nenhum professor assim. Mas no entanto, há professores com um caráter específico, e é o que ali representa nesse filme. Não se esqueça, este filme vale a pena ver. Outro grande baterista foi o Art Blake. O Art Blake foi um dos melhores, talvez, dos melhores bateristas de jazz, eu diria quase de todos os tempos. O Art Blake foi talvez dos primeiros bateristas a ter ele a coragem de fazer ele uma banda. Ele era o diretor da banda, e só por aí podem ver como Art Blake não era só um baterista. Ele era pianista, ele tocava contrabaixo, tocava, eu não tinha certeza se era saxofone, se era trompete, mas um dos instrumentos ou clarinete, não sei, ele tocava um dos instrumentos também de sopro, e tinha uma capacidade fora do comum, teoricamente, e tanto é que fundou uma banda que era os Jazz Messenger. Ainda hoje os amantes do jazz procuram discos desta banda, dos Jazz Messenger. Era uma semi-big band, tinha vários músicos, chegou a ter 15, 16 músicos a tocar, e teve uma particularidade, é que o Art Blake conseguiu juntar em palco durante algum tempo, a tocar juntos, o Charlie Parker e o Dizzy Gillespie. Era como juntar hoje o Cristiano Ronaldo e o Messi numa só equipa. Não era impossível, mas era difícil. E juntar estes dois monstros do jazz numa só banda, só por aqui podem ver a capacidade como músico que este baterista, que o Art Blake tinha. Foi outro dos que também contribuiu para a evolução do instrumento, e muito, né? Mas o que mais contribuiu deles todos foi o Johnny Krupa. E eu diria o Johnny Krupa porquê? Eu vou explicar, é muito simples. O Johnny Krupa, naquela altura, os tambores da bateria, os timbales, como hoje nós chamamos, eram todos de afinação estática. Ou seja, eles já vinham de fábrica ou com as peles naturais, não eram peles sintéticas, peles naturais, ou já esticadas com cordas ou com agrafos à volta. Ou seja, o timbal era aquela coisa redonda, não é? Tinha aqui uma coisa que posso... Imagina que era isto, e tinha aqui à volta agrafos que prendiam a pele, ou então com cordas. Eu por acaso vou pôr aqui uma fotografia para vocês verem mais ou menos, e muitos sabem o que é que eu estou a querer dizer. O que é que acontece? As peles eram de pele natural e havia um grande problema com a temperatura. Conforme os sítios onde tocavam, ou as peles ficavam muito esticadas ou ficavam muito flácidas, e não só podia som, era difícil sacar um som de qualidade do instrumento. O que é que o Johnny Krupa se lembrou? Ele lembrou-se de falar com uma fabricante de caixas e de tambores e de tudo o que tinha a ver com percussão, e pediu-lhes a eles para fazerem um tambor onde fosse possível afiná-lo, de sítio para sítio. Ele saía de uma sala para ir para outra e queria afinar consoante a acústica da sala. Essa fabricante, de início, disse-lhe: isso é impossível, nós não fazemos ideia como é que isso pode acontecer, mas puseram os engenheiros deles a trabalhar, os desenhadores e tal, e lá conseguiram fazer um bombo
O primeiro até foi um bom de chão, um surdo, como os brasileiros chamam, um tom floor, afinável. Ora, o Gene Krupa experimentou e aquilo era magnífico, porque ele conseguia lhe dar a afinação, pelo menos a afinação mantinha-se durante o espetáculo, e ele conseguia ter o som que ele queria. Fantástico. A partir daí o Gene Krupa mandou que toda a bateria fosse ela afinável. Ora, isto parece uma coisa muito simples, hoje nós vemos isto como uma coisa muito simples, mas na altura foi um passo gigante para o instrumento. A bateria passou a ser, ela própria passou a ter afinação. Os outros músicos olhavam para o baterista já de outra forma. Já não era o indivíduo que ia ali para marcar uns tempositos, para dar um andamento à música. Já era um músico que levava um instrumento que era tão afinável como o piano. E até mais complicado. Sabem o que é que eu estou a querer dizer? Em termos de piano para a bateria. A bateria já não tinha aquele som muitas vezes espetacular e outras vezes completamente fora de contexto. A bateria já era afinável no próprio espetáculo. Todos os músicos passaram a dar com a tal chavinha que quase todos nós bateristas temos e que anda para todo o lado connosco. Eu já me esqueci das chaves de casa em casa e nunca me esqueço das chaves da bateria no bolso. Estão a ver só a força do hábito, não é? Portanto, o Gene Krupa, além de ser um magnífico baterista, exímio baterista, teve um contributo brutal, mesmo diria enorme, para o desenvolvimento do instrumento. As baterias, a partir daí, as marcas começaram a pôr a bateria no mercado à venda, já elas todas com aro e os parafusos. Eu também vou pôr aqui a fotografia disso. E praticamente já não houve a restrição de pôr timbalões à frente da bateria. Começaram a pôr timbalões à frente da bateria porque já eram afináveis, o músico não tinha esse problema. Portanto, foi uma autêntica revolução que o Gene Krupa fez com essa ideia. Passamos agora para os pratos, porque haviam poucos pratos na bateria. Eram muito poucos os pratos que existiam, 2, e o prato de choques não existia. Depois dos timbales serem afinados, apareceu então uma coisa parecida com um prato de choque, que se chama Low Boy. Curiosamente, o Low Boy ainda hoje é fabricado. A DW tem uma série de Low Boys para comercializar, atuais. Eu vou pôr aqui uma fotografia do primeiro Low Boy comercializado, vocês até se vão rir, mas o primeiro Low Boy comercializado e do atual Low Boy. Então, isso era um mini prato pequeno, como vocês estão a ver na fotografia, pequeno, que ficava a 20 cm do chão, até menos. Mas o Low Boy já permitia suprimir o tal músico que só trabalhava com os pratos, lembram-se ao princípio? Portanto, o Low Boy fazia esse trabalho. Fechar tempos, abrir tempos, a ressonância do prato e já era qualquer coisinha aí. Entretanto, houve um outro baterista, o Papa Jones. Papa Jones era um baterista de origem africana, afro-americano, digamos assim. Também ele um bom baterista, um pouco diverso, não tocava só jazz, também tocava Charlie, também tocava swing, era um baterista mais comercial. Mas o Papa Jones teve ele também, tal como o Gene Krupa, uma ideia que foi, ele quis que pediu a um ferreiro que fizesse, a partir do Low Boy, uma haste para subir os pratos de choque à altura da caixa. Isto ele pediu a um ferreiro amigo,
disse que não sabia se seria capaz, mas lá levou o Lowboy para casa, para a oficina, digamos assim, e lá fez o mastro e trouxe-lhe a haste com o Lowboy em cima, com o prato em cima. A partir desse momento, o Lowboy deixou praticamente de ser utilizado. Todos os bateristas que viram aquilo, obviamente queriam. E porquê? Porque antes o prato de choque não era tocável, porque estava reto ao chão. A partir do momento que ficou na altura da snare, os tempos que eram acentuados com a mão direita no aro, eu não sei se já falei nisso, eram acentuados aqui com esta ponta da baqueta, não a ponta completamente, mas aqui assim mais ou menos. Os tempos que hoje nós damos no prato de choques, ou no ride, e falamos disso mais tarde, eram acentuados no aro. Não era um rim shot como os fazemos, era qualquer coisa parecido com um rim shot, mas não era o rim shot. Porque o rim shot que nós hoje utilizamos é uma mistura quase de 50-50 entre pele e aro, para dar aquele estalo, não é? Esse é o rim shot. O que eles utilizavam era mais no aro e vocês conseguem fazer isso. Se tocarem no aro, ligeiramente inclinar a baquete para a frente, vão dar um ligeiro toque na pele, que a pele vai ressoar. Não é um rim shot, não é daí sequer que vem o rim shot. O rim shot vem mais tarde, mas era qualquer coisa que nós podemos dizer parecido com o rim shot. Eu até diria que se calhar é o primórdio do rim shot, mas tenho muitos amigos bateristas que não concordam com esta minha ideia. Mas pronto, a partir daí eles deixaram o trabalho que eles tinham só na caixa, deixou de ser feito só na caixa. A caixa passou a trabalhar com a mão esquerda, praticamente tudo com a mão esquerda, e a mão direita basicamente passou para o prato de choque, que deixou de se chamar low head, que era prato baixo, ou low boy, passou-se a chamar high head. Ou seja, deixou de ser um low head para ser um high head. Que, a tradução para o português é cabeça alta. Portanto, ele ficou com a cabeça alta e chamou-se high head. É curioso que essa ideia tem tanta importância na vida deste músico, deste Papa Jones, que ele passou a ser conhecido em toda a América como o Mr. Hi-Hat. Ainda hoje, se pesquisarem no Google e colocarem Mr. Hi-Hat, vai aparecer a história deste baterista. Ele foi o precursor e o inventor do que hoje conhecemos como o nosso chimbal, ou prato de choques. Os brasileiros chamam chimbal, nós chamamos prato de choques, e o nome mais, o que eu utilizo mais e mais estando aqui no estrangeiro, é hi-hat. Ok? Pronto, portanto a bateria estava praticamente completa. Se vocês repararem, os timbales eram afináveis, já tinha a snare, o bombo já tinha pedal e o hi-hat já estava lá. Portanto, o baterista a bateria, o instrumento de bateria já estava praticamente ele composto. Mas havia qualquer coisa que falhava. E o que é que falhava? Falhava que os pratos que nessa altura existiam, basicamente tinham vindo quase todos da China. Havia uma marca, a Zildjian, que ainda hoje existe, nos Estados Unidos, que fabricava lá os pratos. Pouca gente sabe que a Zildjian, a origem da família Zildjian vem da China. Portanto, eles foram para os Estados Unidos, fizeram essa fábrica e vendiam os quantos pratos. Os pratos que eram utilizados eram o 14 e o 15. Não havia outros números. Eram os únicos comercializados. Havia mais pequenos, havia 12 e de 11, mas os mais utilizados eram os de 14 e 15. Houve então um baterista que se lembrou, o Kenny Clarke. O Kenny Clarke lembrou-se de porque que ele não poderia, em vez de conduzir a música sempre no hi-hat, porque que ele não poderia conduzir também no prato. E o Kenny Clarke testou isso, mas testou com um prato de 15, o que nós chamamos hoje um crash. Ora, é lógico que
as notas perdiam-se. Ao fim da segunda, terceira nota, as notas perdiam-se porque o crash vibra bastante. É muito fino, vibra muito. E se vocês experimentarem fazer uma condução num crash, mesmo no Bell, essa condução não é muito fidedigna. O Kenny Clark, o que é que pensou? Foi ter com a Zildjian e pediu para eles fazerem um prato maior, mais espesso e que tivesse um belo agressivo. A Zildjian disse que isso era impossível, porque seria um prato muito pesado. Os stands nessa altura, os tripés, não eram como são hoje, eram coisas muito débeis e aquilo iria abanar e provavelmente caía, não tinha sustentabilidade. Mas ele insistiu, o Kenny Clark insistiu, eu quero que me faça um prato desses e eu pago, ou não sei, mas eu queria um prato desses. E então a Zildjian lá fez um prato, o primeiro que fez foi um prato 19, muito grosso, pesadíssimo, quase que nem suave, parecia um sino da igreja. E ele disse, ok, eu quero um prato maior ainda, não quero de 19 polegadas, quero de 20 ou 22, não tão grosso, um pouco mais fino. Portanto, foram feitos alguns pratos até chegar ao que hoje nós conhecemos do ride. Atenção que o prato se logo com o nome de ride. Ride é condução ou condutor, portanto seria o prato condutor. E então foi feito o primeiro prato para o Kenny Clark, de 22 polegadas, um prato enormíssimo, que era de tal maneira pesado e tinha um belo tom agressivo, não vibrava nada e o Kenny Clark mais tarde mandou rebitar o prato, pôr rebites à volta do prato. Vocês já viram, não sei se já viram isso, pôr rebites à volta do prato para, além do bell, ele se tocasse no edge, o prato vibrar um pouco. Os rebites faziam o prato vibrar. Inclusivamente depois a própria Zildjian lançou uma série de pratos rebitados para jazz. Hoje em dia não se utiliza já muito. Hoje em dia há até quem ponha uma corrente, se quiser um som parecido a esse, mas os rebites praticamente desapareceram. Mas durante algum tempo os rides de 22, normalmente os de 22, porque eram muito pesados e soavam a um sino de igreja, para eles vibrarem um pouco, puseram-lhe rebites. Inclusivamente houve muitos bateristas que apenas utilizavam o ride, não tinham mais prato nenhum. Tinham o prato de choques e tinham o ride. E faziam de crash no edge do prato e o bell em cima para a marcação. Portanto, o Kenny Clark foi outro dos bateristas, como alguns que eu já falei anteriormente, que teve um contributo brutal para o instrumento. Então, se formos aqui a fazer, digamos, contas, chegamos à conclusão que eu tenho aqui os meus apontamentos para não me esquecer de algumas coisas e de nomes também. Chegamos à conclusão que a bateria já teria este aspecto que eu vou pôr aqui em cima agora. Já estava praticamente formada o que hoje é o nosso instrumento. Tinha bombo com pedal, tinha timbales afinados, tinha a snare, tinha prato de choques, tinha o ride, foi praticamente o último a aparecer no instrumento, e já tinha um ou dois crash para acentuar. Portanto, o instrumento, digamos que estava feito. Não estava como hoje, nem com os materiais que hoje existem, nem o estudo da madeira que hoje foi brutal, mas isto na viragem do século XIX para o século XX, o instrumento estava, ou seja, levou 10 anos, praticamente, no início do século XIX, entre 10 a 20 anos ali, para desenvolver até chegar a esta conclusão. No início do século XX, nos anos 20, do 19 para o 20, já a bateria era como é hoje. Para terminar a nossa pequena história, haveria muito mais para dizer e haveria até mais nomes para mencionar aqui. Eu não quis me alargar muito porque o primeiro vídeo já ficou enorme,
já fui logo avisado que o vídeo era muito pesado para carregar no YouTube, portanto tive que fazer duas partes, que não estava programado, mas pronto. Eu queria apenas salientar, a partir do século XX, a partir dos anos 20, 19 para 20, apareceram vários bateristas, já da era moderna, que também eles foram muito importantes para a indústria de fabricação das baterias. E eu vou-lhe dar um exemplo que vocês conhecem. Ringo Starr, dos Beatles, foi dos primeiros. Ele tocava com Ludwig, baterias Ludwig, e foi dos primeiros bateristas no início dos Beatles. Ainda chegou a tocar ainda algumas vezes quando os Beatles não eram conhecidos, quando os Beatles tocaram nomeadamente aqui em Alemanha. Ainda era uma banda de pub, de bares. Ringo Starr ainda tocava com uma bateria da Ludwig com peles naturais, que tinham que ser afinadas durante o concerto inclusivamente. O Ringo Starr propôs à Slingerland que fabricasse uma pele em fibra. Plástico, digamos assim. Mas pronto, não é bem plástico, vocês sabem que não é plástico. Fibra. É lógico que mais uma vez, a fabricante, a Ludwig, disse, pá, isso é uma ideia louca, isso não resulta porque o som do plástico não vai ser igual ao som natural, o som natural é que é e tal. Portanto, a Ludwig não quis fazer isso. Fabricava as baterias que ele tocava, mas não quis fazer isso. Entretanto, uma pequena firma, que era a Remo, uma pequena firma que já fabricava também peles para bongós, para baterias e outro tipo de peças também para percussão, como pequenos tripés, pequenos pratos, sinos, aquele pente que há que os percussionistas têm, uma série de coisas. A Remo acedeu ao pedido do Ringo Starr de fazer experimental uma pele. O que acontece, a partir do momento em que essas peles foram testadas, o Ringo Starr reparou que não precisava de afinar a bateria. Basicamente, ele afinava a bateria de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, quando lhe apetecia, ou para dar tonalidade. E atenção, que nessa altura, o fabrico dessas peles não tinha a consistência que hoje tem. Era diferente. Não era a pele que nós hoje compramos. Mas era já algo muito bom comparado com a anterior pele que a bateria tinha. Portanto, o Ringo Starr foi um dos que deu grande contributo. Não sei se vocês sabiam, mas ele foi uma das pessoas que deu grande contributo para a bateria moderna, a bateria atual, praticamente. Mas houve mais. O John Bonham, dos Led Zeppelin, não só como músico, deu muito ao instrumento. Ainda hoje é um dos bateristas mais copiados do mundo. Ele tem riffs dele e andamentos que ele criou, que ainda hoje se estudam e custam a estudar, inclusivamente custam a fazer. John Bonham. O Keith Moon dos The Who foi um mega super baterista, super energético, um indivíduo com uma rapidez, natural, uma energia em palco fora do comum. Estes todos da era moderna deram contributos à sua maneira. O John Bonham contribuiu bastante, foi talvez o músico que mais estabilizou o diâmetro do bombo, porque ele tocava com 22 inicialmente, depois chegou a tocar com um bombo de 23 ou 24, uma coisa muito grande, mas que tinha um som muito próprio do John Bonham, portanto nada de espantar. O John Bonham contribuiu também com a Gildan, foi colaborador da Gildan em novos modelos de pratos que vieram mais tarde a ser lançados, como o Ride de 2 espessuras, mais espesso junto ao bell, menos espesso no edge. Isso foi um pedido também do John Bonham.
Portanto, há uma série de bateristas que influenciaram. Por exemplo, eu ainda não influencia nada na construção do instrumento, e se calhar vocês também não. Mas, obviamente, se tivéssemos uma ideia válida para um instrumento que modificasse e contactássemos uma marca, e que essa marca estivesse disposta a fabricar aquilo que nós temos na cabeça, ou aquela peça que eu acho que a bateria deveria ter, provavelmente seríamos outra das pessoas futuramente mencionadas em vídeos destes e outros como contribuindo para o instrumento. Eu estou a falar daqueles que no passado, e mesmo no passado mais recente, contribuíram para a evolução da bateria. Destes todos eles eram seguidores do Buddy Rich. O Buddy Rich foi um músico de jazz que praticamente foi a inspiração de todos os bateristas da era moderna. Eu recordo-me quando comecei a estudar bateria, foi dos primeiros bateristas que um dos meus professores me disse que era bom. E na altura não havia grandes possibilidades, nem iPhones, nem nada, nem headphones, nada para se ouvir música. Era basicamente, na altura que comecei a estudar, eram cassetes, e depois mais tarde o vídeo. Portanto, mas pronto, mas eu sei que, mas depois já vi coisas do Buddy Rich. Era um baterista com uma imaginação prodigiosa em palco, o mestre dos improvisos e dos solos de bateria de mais de meia hora. O Buddy Rich foi a inspiração para o John Bonham, por exemplo, era grande fã de Buddy Rich. O Kenny Wood, nem tanto, ele mesmo chegou a dizer que não achava o Buddy Rich nada transcendente, mas o Ringo Starr gostava e mais recente, outros músicos, outros bateristas são fãs do Buddy Rich. Eu próprio gosto muito do Buddy Rich, acho que há muita coisa que se pode ouvir dele e que nós podemos tirar ideias para o que fazemos atualmente. Meus amigos, ficamos por aqui, para o vídeo não se alongar mais, já tem 37 minutos. Esta foi a história do instrumento. Vocês ficaram basicamente a saber como é que surgiu a vossa peça de trabalho, o vosso instrumento, a bateria, que é um instrumento complexo, difícil de montar, difícil de desmontar, difícil de carregar, difícil de descarregar, mas que eu vou deixar aqui no filme uma frase que foi dita também por um baterista. Vou deixar essa frase para vocês refletirem. Por acaso, há dias, ontem, disse a um amigo meu que não sou pessoa de muitas reflexões, faço o que me vem à cabeça e é pura da verdade. Eu penso que refletir às vezes demais perde-se tempo para fazer qualquer coisa. Não quer dizer que seja mal refletir, atenção. Só que às vezes demasiada reflexão, há indivíduos que refletiram demais e fizeram grandes porcarias no mundo. Portanto, às vezes é preferível não refletir muito e ser mais impulsivo. Eu vou deixar aqui uma frase para vocês refletirem mais uma vez sobre esse assunto. Saudações baterísticas, como sempre. Estamos juntos, meus amigos, e fiquem bem. A próxima aula será sobre as baquetas. Aula. Eu não chamo isto aula. São conversas que eu tenho com vocês. Mas o próximo vídeo será sobre as baquetas. Para que servem? Vocês sabem para que servem, mas para explicar à maioria das pessoas. A configuração e o creep. O creep de cada... Quantos creeps há no mundo? Ou seja, quantas pegas, para não falar em inglês, quantas pegas diferentes há de agarrar as baquetas e não assim. Porque assim parece que estamos numa cadeia. Ok, meus amigos, saudações baterísticas mais uma vez. Fiquem bem. Beijinhos e abraços. Carreguem no clique aí no vídeo, no like e subscrevam, que é para eu conseguir fazer estas brincadeiras e me divertir um bocado também, e vocês também. Tchau, fui!